Meu irmão, a paz do Senhor. O tema do nosso estudo de hoje é o seguinte: as categorias de crentes que ficarão na terra por ocasião da vinda de Jesus. Este é o tema do nosso estudo. Vou repetir. As categorias de crentes que ficarão na terra no momento da vinda de Jesus. Aleluia. Para nossa meditação, passo a ler São Lucas, capítulo 17, e versículo 34 a 36, que diz assim: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 12 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aleluia. Meu irmão, todos nós sabemos claramente que na vinda de Jesus para buscar a sua igreja, muitos crentes ficarão. Você vê isso claramente em São Mateus 25, 1 a 13. Na parábola das 10 virgens. 5 entraram para as bodas e 5 ficaram. Aleluia. Só subirá os que compõem a noiva do Cordeiro. Agora, nesse arrebatamento secreto e súbito, só subirá com Jesus os que compõem a noiva do Cordeiro. Somente. 2 Coríntios 11, 2. Veja como é que diz. Não vou ler todos os textos, todos os versículos, mas alguns vou ler. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Só subirá os que realmente pertencerem à noiva do Cordeiro. Ele vem buscar a noiva. Em 1 Coríntios 15, 23, diz assim, preste bem atenção, viu, meu irmão? Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois, os que são de Cristo, só os que são dele, irão subir agora. É uma seleção dentre todos os cristãos. Os que pertencerem à noiva, subirão. Aleluia. Esses são os mesmos que compõem o número dos que irão ser arrebatados. Romanos 11, 25. Tem um número marcado por Deus para ser arrebatado, que realmente são os que compõem a noiva do Cordeiro. Romanos 11, 25. Não vou ler, mas o irmão acompanha na sua Bíblia depois. Romanos 11, 25. Fala
do número dos que irão ser salvos, dos gentios que irão ser salvos e serão arrebatados. Tem um número completo. Se você lê na corrigida, talvez não entenda bem. Mas se você lê, meu irmão, na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, você verá claramente, bem explícito, que tem um número específico marcado por Deus para ser arrebatados. Que realmente são os que compõem a noiva do Cordeiro. São 4 categorias de crentes que irão ficar na terra quando Jesus voltar. São 4. Até onde eu sei, até onde Deus me revelou, poderá ter outra categoria. Mas no momento, até o momento que Deus me revelou, eu só conheço 4 grupos, categorias de crentes que irão ficar. Primeiro, preste bem atenção, meu irmão. Primeiro grupo, os que não se prepararem por amar o mundo mais do que a Deus. Aqueles que não se prepararem por amar mais o mundo do que a Deus, não se prepararam, ficarão. Mateus 10, 37. João 3, 19. Tiago 4, 4. 1 João 2, 15. Amam mais o mundo do que a Deus. Ficam. A Bíblia é a palavra de Deus, é sincera e correta. O que ela falar é isso. Esses são os mesmos que não terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não se prepararam, seus nomes no livro da vida do Cordeiro não se encontram lá. Apocalipse 20, versículo 15. E 21, 27. Não se preparou. Seu nome não consta no livro da vida. O nome dos salvos só está lá do que estiver preparado. Não estando preparado, estando em pecado, seu nome não consta no livro da vida. Foi apagado. Os que não possuíram os que não possuem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Porque temos crentes que o Espírito Santo não está nele. Romano 8, 9. Veja como é que diz. Romano 8, 9. Bem claro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem crente que não tem na sua vida o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, não será arrebatado. Essa é a primeira categoria que vai ficar, porque não se preparou. Amou mais o mundo, usou o pecado, amou mais o pecado do que a Deus. O Espírito Santo não habita no coração de um adúltero, de um prostituto, de um ladrão, de um bandido,
de qualquer uma pessoa em pecado, o Espírito Santo não mora. Não mora, só mora no coração de uma pessoa salva. E quem não tem o Espírito Santo está perdido, fica. Aleluia. Efésios 1,13 diz que o Espírito Santo é o selo do cristão. E Efésios 4,30 diz que é um selo, esse selo está em nós, no cristão, para o arrebatamento. O selo é o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, consequentemente não tem o selo. Ficará no arrebatamento. Aleluia. Agora vamos para a segunda categoria. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Vamos para a segunda categoria. Os crentes da igreja que não crêem no arrebatamento secreto. Não quero dizer o nome delas porque questão de ética. Nos meus vídeos eu não faço menção de nome de igreja, de denominação, de pastores, de ninguém. Não faço. Questão de ética. Então, o segundo grupo que irão ficar são os crentes da igreja que não crêem no arrebatamento secreto e por ele já está resolvido ficarem. Ele disse mesmo que vai ficar para a grande tribulação. Crê na vinda de Jesus visível. Esses vão ficar. Ele crê na vinda de Jesus visível. E vai acontecer, mas depois do arrebatamento secreto. Aleluia. Mateus 24, 29 a 30, fala da vinda visível de Jesus. Isaías 52, 8. Isaías 52, 8. Fala muito claro e muito bonito. Zacarias 14, 1 a 4. Apocalipse 1, 7. E Apocalipse 19, 11 a 16. Esse é o segundo grupo que irá ficar, não por vidas erradas, não. É por não crer no arrebatamento secreto e nem esperar esse arrebatamento, porque ele não crê. Estão aguardando, creem e estão aguardando a vinda de Jesus visível em glória. Então irão ficar para subir na segunda etapa da vinda de Jesus. Que ele não tem como segunda etapa. Ele só crê que Jesus veio uma só vez e é visível. Mas nós que cremos na vinda de Jesus secreta, cremos nas duas etapas da vinda de Jesus. Na primeira e segunda. Na primeira é a vinda secreta para arrebatar a gente. E a segunda etapa, 7 anos depois, virá visível. É essa que esses crentes aguardam e esperam. É por isso que vão ficar. Aleluia. Agora vem a terceira categoria. Os que possuem e anunciam outro evangelho. Não é por pecado, não é por vidas erradas, não. Não é porque não se prepararam. É por estarem em outro evangelho, criar outro evangelho para eles. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 4. 2 Coríntios 11, 4. Diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão
os sofrereis. Em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Que o evangelho de Jesus, a base dele é o Calvário, o objetivo, salvação da alma e condenação para os que rejeitarem. Salvação para aqueles que crerem e se santificarem para morar no céu. E condenação eterna para os que rejeitaram o evangelho. E outras doutrinas. Esses da terceira categoria tem outro evangelho. É o evangelho da prosperidade. Esse grupo são as organizações religiosas com o nome de igreja evangélica, sem que as mesmas sejam de Deus. São os crentes materialistas que só cuidam da matéria humana e não da vida espiritual. Eles só ensinam prosperidade, riqueza e curas divinas. A vida espiritual que se acabe. É o outro evangelho. É outro evangelho. Esses todos ficarão. Possa fazer os milagres que fizer. Pode curar todo mundo se for possível. Pode curar, se for possível, todos os afetados com a praga da Covid-19. Mas no arrebatamento fica. Porque eles estão no outro evangelho. Estão com outro evangelho. Não o evangelho de Jesus. Vivem e anunciam o evangelho da prosperidade, a riqueza e da saúde do corpo. Mateus 7, 21 a 23. Ficarão. Veja Mateus 7, 21 a 23. Esse é o outro evangelho falado por Paulo, 2 Coríntios 11, 4, como já falamos, e Gálatas 1, 8 a 9, como já falamos. Esses ficarão na vinda de Jesus. Agora vem o quarto e último grupo. Categoria. Essa quarta categoria que irá ficar, é difícil você crer. É difícil a maioria dos cristãos creem. É difícil. É uma doutrina ainda que não foi revelada. Deus só revela no tempo. Mas mesmo assim, a maioria daqueles que ouviram esse ensinamento não vão crer. Não vão aceitar. Mas é bíblico. É bíblico. A quarta categoria é bíblica. Esse grupo é os crentes mesmo preparados, santos, mas sobejarão, irão sobejar do número dos que irão ser arrebatados, descrito em Romanos 11, 25. Deus tem um número para arrebatá-los, como já falamos. Deus tem um número certo. Mas por ele ter o número marcado para o arrebatamento, não impede o povo se converter e se prepararem. E o que passar desse número, ainda que esteja preparado, ficarão. Ficarão. Esse grupo ficará pela vontade de Deus.
É uma permissão de Deus. Deus vai deixá-los. E vai cuidar bem deles. Deus não irá abandonar nem os outros que ficarem na grande tribulação. Deus irá cuidar e salvá-los por meio da sua vida, seu martírio. Quanto mais esse grupo que irá ficar pela permissão de Deus. É difícil de crer. É difícil. Ficará pela vontade de Deus para um trabalho específico na terra durante a grande tribulação. São um grupo de crentes preparados, santos, mas que Deus vai deixá-lo porque irá precisar deles na grande tribulação por conta do grande número de cristãos que irá ficar. E a grande massa de pecadores que precisa ainda se converterem. E esse quarto grupo, Deus cuidará grandemente deles. Conheço duas pessoas, ouça essa. Conheço duas pessoas salvas, crentes em Jesus, que o Senhor lhe falou que precisa dele na grande tribulação. O Senhor já disse a ele que vão ficar para um trabalho específico e eles aceitaram, concordaram. Não é difícil de crer? Eu conheço dois. Eles aceitaram, estão prontos para ficar, para fazer a obra do Senhor. Veja a confirmação bíblica. Veja a confirmação bíblica. Talvez você diga, é pensamento do pastor Maximiano, Deus me livre. Deus me livre. Quando eu falo a palavra de Deus, passo a ensinar, ensino com segurança, firmeza bíblica. Veja a confirmação bíblica agora. As duas testemunhas que irão trabalhar, evangelizar durante a grande tribulação, não se converterão na grande tribulação. Não. As duas testemunhas que irão trabalhar grandemente durante a grande tribulação, elas não irão se converter durante a grande tribulação. Não. Elas já estarão em nosso meio, elas já estão em nosso meio. Salvas em Jesus. Elas ficarão na grande tribulação. Elas apenas receberão poder e ordem para trabalhar, fazer a missão dela. Elas não irão se converter durante a grande tribulação. Já vai entrar na grande tribulação já salvas. Que irão ficar tão salvas já no nosso meio. Não sabemos quem. Deus irá deixá-las. Faz parte do quarto grupo. Porque precisa delas durante a grande tribulação. Na grande tribulação, a Bíblia não diz que elas irão se converter. Elas já estão convertidas. Apenas Deus irá dar poder a elas e autorizar elas trabalharem. Somente. Que já estão salvas. Apocalipse 11:3. Vamos ler. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui não está dizendo, nem você vai encontrar a conversão das duas testemunhas. Já encontra elas aqui, já em ação, recebendo apenas poder de Deus para trabalhar. Que já entraram convertidas, já entraram salvas na grande tribulação. Foram deixadas para essa finalidade. É difícil de crer?
Vamos mais para frente. Vamos ver mais. Estão apenas aguardando o momento para trabalharem. Apocalipse 11:4. Veja, 11:4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus vivo da terra. Já estão diante. Já estão salvas. Aguardando o momento para entrar em ação. Aleluia. Jesus disse, veja mais, Jesus disse que dois estarão juntos numa cama, será levado um e deixado o outro. Duas estarão moendo, será levada uma e deixada a outra. Dois estarão no campo, será levado um e deixado o outro. Agora eu pergunto a você, dos que vão subir e dos que vão ficar, a Bíblia faz alguma menção da condição espiritual delas? Lucas 17, 34 a 36. Duas estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Mas a Bíblia não disse que o que foi levado estava preparado. Nem disse que o que ficou não estava preparado. Em pé de igualdade os dois. Os que irá subir e o que irá ficar estão em pé de igualdade. De vida espiritual. Dois estarão no campo, pé de igualdade. Um sobe e outro fica. Duas estarão no campo, moendo no moinho. Uma subirá, a outra fica. Duas estarão numa cama. Uma subirá, a outra fica, em pé de igualdade na sua vida espiritual. A Bíblia não disse que o que ficou foi porque não estava preparado. E o que subiu porque estava preparado. Não. Pé de igualdade. Por que ficou? Plano de Deus. São que faz parte do quarto grupo, porque Deus precisa de muitos preparados na grande tribulação. O arrebatamento da igreja, meu filho, o arrebatamento da igreja não é o fim do evangelho na terra, não. Temos crente enganado. Não é o fim do evangelho na terra. Nem os que ficaram estão perdidos. A obra de Deus continuará na terra durante a grande tribulação. E vai continuar fortemente. Só com uma diferença. Agora somos salvos pela graça, pela santificação, estando santo, santificado, preparado para o céu. Na grande tribulação tem que dar vida por Jesus. Embora uma grande parte dos crentes deixados não irão morrer. Deus irá conservá-los vivos até a segunda etapa da vinda de Jesus. Consta na Bíblia. Não é todos que irão morrer. Muitos ficaram vivos. Para a segunda etapa da vinda de Jesus. Esses do quarto grupo que irá ficar, esses são daqueles que Deus irá conservá-los vivos até a segunda etapa da vida dele, de Jesus. Segunda etapa da vinda de Jesus. Porque irão ficar com consentimento de Deus para um trabalho. E Deus se responsabiliza pelo que faz. Acha duvidoso? Eu não acho. Porque é bíblico. Aleluia. 12 estarão no campo, mas a Bíblia não diz se estão preparados ou não. Um é levado, o outro ficou. O pé de igualdade, a vida espiritual igual. A Bíblia não faz menção. Se o que foi arrebatado porque estava preparado,
e o que ficou porque não estava preparado. A Bíblia não faz menção disso aí. Só faz dizer que um sobe e outro fica. Segundo o texto bíblico, entendemos que os dois, todos estão preparados. Tanto os que subirão, os que irão subir, como os que irão ficar. Todos estão preparados. Irão ficar com o consentimento de Deus para fazer a sua obra na terra, durante a grande tribulação. É difícil de aceitar, mas é a verdade, viu? E uma coisa que eu digo a você, meu irmão, que está me ouvindo, esteja preparado. O tempo findou. Jesus, para voltar, tirar a sua igreja, é qualquer momento. É qualquer momento. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.